Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no primeiro episódio do podcast do canal Na Arquibancada. Se você não nos conhece ainda, nós estamos agora no podcast, nas plataformas Castbox, Google Podcast e no Spotify. Além disso, temos um canal no YouTube e também estamos em todas as redes sociais, Instagram e Twitter. Lá no Instagram e no Twitter a gente troca uma ideia com a galera, tem uns quiz de vez em quando, umas enquetes. E no YouTube a gente tem canais de história de futebol, seleções, convocações, enfim, todo tipo de vídeo. E o podcast a gente também vai estar upando lá no site. E para a estreia desse podcast, eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Pedro para a gente discutir tudo o que aconteceu na Libertadores, os finalistas brasileiros, os Batmans do Diniz e tudo mais aí do futebol. Fala, Pedro. Fala, Arthur. Beleza? Todo mundo aí no canal. Bem-vindos ao novo podcast. Vamos debater muito hoje, tem muita coisa boa para falar e coisas não tão boas para alguns outros times. É isso aí, mas vamos começar com o assunto que tá quente aí, final da Libertadores, hein, Pedro? Santos e Palmeiras, pela primeira vez na história, dois times paulistas vão se cruzar nessa etapa da Libertadores. Está empolgado com os times? O Santos ontem deu uma deitada no Boca. O que você tem a dizer aí sobre essa final, que vai ser no dia 30 de janeiro no Maracanã? Estou empolgado, mas como você falou que a gente ia falar do assunto do momento, achei que a gente ia começar com o Corinthians, já que meteu 5-0, mas vou deixar o melhor para o final, então. Cara, o Santos deu chocolate mesmo no Boca ontem. O time do Santos é aquilo, né, que a gente até conversou antes. Não é um time de nome, né? Não tem um jogador assim que você fala, pô, esse cara aqui é o jogador. Talvez o Marinho e o Soteldo. Mas é muito bem treinado pelo Cuca, né? O Cuca aí, na minha opinião, o melhor treinador aí da temporada no futebol brasileiro. Não, concordo plenamente. O Santos tinha tudo para dar errado, cara. Era impeachment de presidente, salário atrasado, o caso do Robinho até, que querendo ou não tumultua acho que qualquer vestiário, não Sim. pode inscrever jogador, e o Santos sempre recorrendo à base, com a adição do Marinho, que essa temporada tá impossível, o cara tá insano, e o Soteldo e alguns poucos jogadores experientes ali que estão dando um caldo bom. E, cara, o que você tem a dizer aí sobre o jogo de ontem? O Santos dominou completamente, o Boca não teve reação, pelo menos eu não senti isso. Os jornais argentinos falaram a mesma coisa, que foi o maior vexame do Boca na Libertadores. São 21 jogos e ele perdeu 21 eliminatórias, vamos dizer assim, mata-mata, e ele só perdeu 4 vezes agora com o Santos. É um retrospecto muito bom do Boca, mas ontem não deu. Sim, você até falou do tudo que tinha para dar errado, teve também aquele começo com o Gesualdo, né? Também É foi um verdade, você até técnico. esquece que o Gesualdo é dessa temporada, né? Então é porque eu acho que foi logo que ele saiu, foi quando parou o Paulista. Eu acho que ele ainda estava, né, naquele time do Santos que foi eliminado. Se eu não me Hoje engano, eu ele acho que terminou o Paulista é, e caiu fora. é isso mesmo. E ainda teve problemas de saúde do Cuca, né? O Cuca ele chegou a ficar internado ainda um tempo. Então, sim, realmente o Santos tinha tudo para dar errado. O Sanches também, que era um dos melhores jogadores do elenco no ano passado, não jogou esse ano. Jogou, mas não que jogou ano passado, né? Bem longe daquele Sanches do Sampaoli. E não acho que o Boca assim jogou mal o jogo de ida lá na Argentina, jogou mal o jogo de volta. Diferente do River, né, que sem dá a ver que mesmo perdendo no primeiro jogo, hum, teve algumas chances, teve a bola na trave, o Everton também fez boas defesas, mas no jogo de volta foi pro tudo ou nada, né? Eu senti isso um pouco, sinto saudades disso no Boca, né? O Boca parecia que estava com o placar a seu favor. Não, é ridículo o time do Boca. Você não viu reação nenhuma. A única reação foi o lateral lá, o Fabra, que inclusive parece o Luan de São Paulo, eu achei igualzinho. E deu uma pisada na barriga do Marinho. Se pega mais um pouco mais embaixo, acho que o Marinho tá estéreo. Né? Né? Porque foi Aquele lance feio. lá foi feio pra caramba mesmo.
Não, Foi nada. O Boca quase não deu chute no gol. João Paulo acho que pegou uma ou duas bolas ali, mas ficou por isso. foi diferente do River, né? Que, pô, você vê o River contra o Palmeiras. Primeiro que foi um jogo atípico do Palmeiras, né? Acho que talvez você acha que foi o pior jogo do Palmeiras desde que o Abel chegou? Eu acredito que sim, e se para não falar da temporada. O É. Luxemburgo ali no final fez péssimas partidas, o Palmeiras jogou muito mal no finalzinho da era Luxemburgo. Uhum. Assim, jogou mal na verdade a era inteira, praticamente. Mas você conseguiu um resultado. Mas o final do Luxa foi muito ruim, mas terça, desculpa, foi algo atípico. O Palmeiras não chutou no gol. O Palmeiras não chutou, foi ridículo. Ainda teve aquele lance, foi bem no final do jogo, que acho que o Rony pegou uma bola no contra-ataque, tocou pro Breno Lopes. É Breno Lopes, né? Esse mesmo, E ele se maldito. enroscou todo. Tipo, ele pegou a bola, era ele e mais dois do Palmeiras contra um zagueiro do River e ele perdeu a bola sozinho. Não, não. Pra quem não Então, tá acompanhando a gente pela primeira vez, eu sou palmeirense e tal, né? Eu já até falei no canal, meu, que eu xinguei o Breno Lopes na terça-feira foi sacanagem. foi. Mas também achei não sei pra você, mas pra mim a saída do Gomes logo no começo do jogo também pesou bastante. Cara, pesou, mas eu não sei se ele faria tanta diferença assim. Por conta que o Palmeiras ele não tinha meio de campo reserva. O Palmeiras não Uhum. tinha meias, exceto Rafael Veiga e Lucas Lima, mas eles são ali mais de construtores de jogada, não para se defender. Só tinha o Danilo no time titular, de meia recuado, e não tinha mais ninguém. O Abel teve que tacar Luan, Kusevich, Emerson Santos, e eles foram bem, assim, eles jogaram uma partida boa. Mas eu não sei se o Gomes faria tanta diferença, mas que o Palmeiras estava que nem o Boca ontem, irreconhecível, reconhecível. E o que você achou das polêmicas, Kit? Do VAR, cara, eu acabei de falar aqui que eu sou palmeirense, mas não tô sendo clubista. Eu acredito que o VAR tomou todas as decisões corretas. Acho que é de raro ver isso na Libertadores, inclusive no jogo de ida do Boca, a gente estava falando agora, Boca Santos, aquele pênalti no Marinho foi pênalti para mim e a reação dos auxiliares ali do VAR deixa mais explícito isso. Eles pareciam um torcedor falando que não foi, que foi toque normal de jogo, não sei o que, e eu achava que na volta aí do Palmeiras e River teve tantas oportunidades do VAR errar e eles foram muito competentes. E você aí, uma visão externa, sem ser palmeirense nem River Plate? River Plate. Não, eu tava torcendo pro Palmeiras, mesmo assim, porque eu nunca vou torcer pra clube argentino. Talvez se jogasse contra o Internacional eu torceria até, que eu não gosto do Inter não, acho que é o time que eu mais odeio no Brasil. Mas, não, também não, eu achei que o árbitro foi bem, talvez pela demora, né? Porque assim, tudo bem, foram lances alguns bem minuciosos, né? Essa demanda dos outros aos. Mas eu também achei que todas as decisões foram três, né? Foram dois pênaltis e um gol impedido. Eu achei que todas foram corretas. Não foi isso mesmo. Cara, e agora? É complicado a gente falar isso depois da talvez melhor partida do Santos na temporada e a pior partida do Palmeiras na temporada. Mas você acha que tem algum favorito aí para a final, Pedro? É difícil, porque assim, se for pegar pelo último jogo de cada um dos times, o Santos é muito favorito. Mas foi aquilo que a gente falou, né? Foi um jogo atípico do Palmeiras. Eu não acho que uma final de Libertadores o Palmeiras vai se portar desse jeito. E vai ter os reforços, talvez, né? Porque, por exemplo, o Verón, ele tá machucado. Ele volta pra final? Até então, a informação é que ele pode ser que ele volte. O Palmeiras ele jogou muito desfalcado mesmo. Mas sim, o Verón pode voltar. O Gomes, eu tinha lido primeiro que podia ser de 3 a 6 meses. Hoje eu já li que ele pode voltar, então eu não sei. Mas é meio difícil a gente falar agora, né? Porque ainda tem mais 16 dias aí pra final e, querendo ou não, os times ainda vão jogar nesse meio tempo, né? Ainda vão Sim, ter sim. jogos no Brasileiro, então nunca se sabe, né? A gente torce para que nada aconteça com os jogadores. A gente sempre quer o melhor jogo possível, mas
Nunca sabe, pode ser que no treino, até como já aconteceu algumas vezes, ou em algum jogo do Brasileiro, algum jogador se machuque, isso muda. Por exemplo, se o Santos perder o Marinho, não sei se o Santos teria, né, com condições de ganhar uma final, ser o melhor jogador do time. Verdade, verdade. Não, isso que a gente só tá falando das lesões recentes, né? Porque É, o Palmeiras está na expectativa que possa ser que volte Felipe Melo e Wesley. Que aí eu já acho que dá uma cara nova ali pro meio de campo do Palmeiras, principalmente com o Felipe Melo, né? você acha que ele ia sair jogando com o Felipe Melo? E ele ia tirar algum dos jogadores que fizeram o primeiro jogo contra o River? Eu acho que se o Felipe Melo tá 100%, eu acho que ele volta. O Felipe Melo vinha jogando bem com o Abel e ele é o capitão do time. Eu É. acredito que Felipe Melo volte e volte como meio campo ainda. No lugar de quem você acha que ele vai? Patrick ou Danilo? Eu, particularmente, trocaria pelo Danilo. Não tô falando aqui que o Danilo é um mau jogador. Inclusive, ele tem muito futuro. Mas eu acredito que sobraria para ele. Mas, se eu for parar para pensar com a cabeça do Abel, talvez seja o Patrick, cara. Porque o Patrick, ele vem sendo muito inconstante entre banco e titularidade. Então eu acredito que deva sobrar Patrick, mas aí tem que ver, porque o Abel muda muito, né, de adversário para adversário e vai ficar com dois volantão, é difícil. Se ele botasse o Felipe Melo na zaga, você acha que seria ruim pro Palmeiras? Cara, eu acredito que ele não vai fazer isso por conta que o Luxemburgo usava o Felipe Melo de zagueiro e quando ele chegou no Palmeiras ele já passou, na verdade o Cebola, né, o Cebola passou o Felipe Melo pro Uhum. meio e o Abel deu continuidade. Como ele também tem falta de meio campo, e o Palmeiras hoje está com bastante zagueiros. Tem o Gomes, Luan, Imperiur, Emerson, Kusevich. Eu acho que o Felipe Melo fica no meio. É. E o Santos, como você acha que o Santos vai para a decisão? O Então vai Santos com eu todo acho, mundo. o Santos eu acho que tá 100%. O que jogou contra o Boca deve jogar contra o Palmeiras. O Santos, felizmente para a torcida do Palmeiras e infelizmente para o próprio clube, né, o Santos mesmo, não tem um elenco tão vasto assim. Se for trocar uma peça, vai ser uma ou duas no máximo ali, porque senão você vai ter que recorrer à base. E é complicado pôr a garotada numa decisão assim. Sim, sim. Mas você acha qual dos dois times? Eu acho que assim, que o Santos vai. Acho que se o Cuca pudesse, inclusive, pouparia todos os jogadores até a final. Porque assim, querendo ou não, o Santos é o que tem agora é só Libertadores, né? Assim, já deixou o brasileiro meio que de lado. Então, se perder a Libertadores, tem até risco de não conseguir a vaga pro ano que vem. Sim, E o Palmeiras, querendo ou não, ainda tem a Copa do Brasil e tá longe do título brasileiro, mas do jeito que ninguém quer esse título, dá para chegar, né? dá. Mas e aí, você, depois da gente trocar uma ideia aí sobre os times, falar aí das voltas do Palmeiras, você acha que tem favorito ou é clássico e vice-versa, Ah, como dizem? Qual que é a sua clássico é expectativa? clássico. Eu vou torcer um pouco mais pro Santos. Eu acho que até pelo trabalho do Cuca, tem uma história bem legal. O Palmeiras também tem, né? O time também não era aquela coisa com o Luxemburgo, apesar dele ter muita importância no elenco hoje, pelos resquícios que ele deixou, né? Ele promoveu muito jogador da base. Não Sim, sei, sim. talvez se fosse o Abel, se seria a mesma coisa, de revelar Patrick, o Veron, o Gabriel Menino, Wesley. Mas eu acho que, assim, pela história do Santos na temporada, acho que eu vou torcer pro Santos por causa da história, tudo que aconteceu. Time desacreditado, acho que nem o torcedor do Santos, nem o mais otimista acreditaria que ele ia chegar numa final de Libertadores. E assim, também tem que lembrar que o Santos pegou um chaveamento difícil pra caramba, né? Foi a LDU, o Grêmio e o Boca. Né? O Palmeiras ainda teve jogos mais fáceis até a semifinal contra o River. Eu acho que eu vou de Santos. Sim, sim. Eu vou ficar de Palmeiras para ser do contra aí contra você. E quando chegar lá perto, a gente vê o que aconteceu e a gente debate até melhor sobre os elencos, de fato, os 11 que vão jogar. A gente pode comparar melhor os times aí.
Mas só deixando um alerta aí, que o Palmeiras até a final da Libertadores joga 5 vezes. Em 16 dias vai jogar 5 vezes, mais a final, e o Santos joga 3 vezes. Isso pode ser um fator aí que também possa ajudar ou prejudicar um dos dois times. Palmeiras, inclusive, que tem jogo amanhã contra o Grêmio. Daí vai ter sábado e domingo de descanso e segunda-feira já pega o Corinthians. E Sim, ainda vai sim, sim. ter jogos nesse meio tempo contra o Flamengo. Depois vai jogar contra o. Cadê o Palmeiras aqui? Contra o Ceará. E o último jogo antes da final é contra o Vasco. É Assim, o... eu acho que nesse último jogo vai ser dia 27, né? 3 dias antes da final. Acho que o Palmeiras é com um time em reserva, assim, sem dúvidas, contra o Vasco. Mas tem jogos aí que o Palmeiras não vai poder poupar, né? Grêmio, Corinthians e Flamengo. Eu acho que é difícil o Palmeiras poupar nesses 3 jogos. vamos ver como o Abel trabalha. E a tabela do Santos aí é Botafogo em casa, Fortaleza fora e Goiás em casa. É uma tabela tranquila, assim, você vendo as posições dos times, né, na tabela do Brasileirão. E aí tem os jogos reduzidos, né? O Cuca pode ser que saia bem aí nessas 2 semanas de preparação. E, cara, a gente até tava falando do Cuca, que foi um trabalho fantástico durante a temporada, isso é inegável. Seria muito legal o Santos ganhar de fato, mas eu não tenho como torcer, sendo o Palmeiras o adversário. Mas é uma retomada importante aí da carreira do Cuca, né? Ele Bem, tinha feito um grande trabalho no Palmeiras, lá em 2016, saiu por conta de problemas particulares, voltou para o Palmeiras, não foi bem. São Paulo, ele parecia desmotivadaço, não conseguia dar gás ali para o time, e é uma retomada importantíssima na carreira do Cuca. até só dar um adendo aqui rapidinho, que o Santos ainda tem mais um jogo depois do jogo contra o Goiás. É o contra o Atlético Mineiro, também no dia 27. É um jogo atrasado da Jogo 28ª atrasado, rodada. verdade, verdade. O do Então Palmeiras também. Esse Palmeiras e Vasco é da primeira rodada. sim, sim, o Corinthians também é atrasado, né? Sim, também atrasado também da 28ª. Mas É, até os últimos trabalhos recentes do Cuca, principalmente no São Paulo, que acho que foi o último, né, antes do Santos, não foi um trabalho bom. O Cuca deixou o time bem no meio de tabela, até um pouco mais em cima, vai na parte de cima. Mas não era um time bom mesmo. E era um time de muitos jogadores que ele pediu, inclusive, né? O Tietchan ele pediu, o clube trouxe, o Raniel também. Mas Raniel, eu não entendi isso, mas realmente eu não foi bem no São Paulo, tanto que ele mesmo, né, pediu demissão, não foi nem a diretoria que mandou ele embora. uhum. E é bem legal ver um treinador como o Cuca aí com uma grande história poder se reerguer. Eu gosto muito do Cuca. Queria muito que ele tivesse dado certo no São Paulo, Sim, sim, mas hoje tô fechado com o Diniz. saudades do Cuca mesmo, mas também tô feliz com o Abel. Cara, eu tava dando uma olhadinha aqui no Instagram enquanto a gente troca uma ideia aqui, a gente não tem pauta, são dois amigos trocando ideia mesmo sobre futebol. Todo mundo aí que estiver ouvindo, assistindo no YouTube, fica à vontade para comentar, para discordar da gente, cornetar, enfim, pode fazer o que você quiser. Mas o Quem Galhardo aqui é também, especialista? com certeza. Mas o Galhardo, né, do River também pode ser que deixe o River Plate. Já são 5 anos de trabalho, um trabalho excelente. O River, que no começo da década passada tinha sido rebaixado, começou ali uma recuperação e veio o Galhardo e dominou a América. Cara, muito torcedor do Flamengo tá pedindo aqui pro Galhardo vir pro Flamengo. Você acha que ele fica no River? Ele viria pro Brasil? Ou você acha que tem mais cara de Europa? Então, além de Europa, tem também seleção, né? Eu até hoje acho que o Galhardo para a seleção argentina seria uma boa opção, mas não sei se ele viria para o Brasil. Talvez pelo dinheiro, né? O Flamengo tem um bom elenco, mas não sei se ele toparia sair do River para vir para o Brasil, assim, pelo mesmo valor que ele recebe no River. Eu acho que se ele sair do River, ou vai ser seleção ou Europa, principalmente por causa dos desafios. Inclusive, eu lembro que um pouco antes do PSG contratar o Pochettino, tinha especulações de que seria o Galhardo o técnico do PSG.
Eu lembro que tiveram algumas matérias assim eu vi isso no Twitter, inclusive. Mas eu Sim, lembro que sim. o No PSG tinha Barça apostado ele foi no Galhardo. especulado uma época Isso. também, né? Eu acho que também foi na Inter de Milão ou no Atlético de Madrid também. Ah, É, até no embalo aí do que você tá falando, eu também acredito que justamente por esse motivo, ele ter feito um excelente trabalho no River, consistente, eu acredito que ele não venha arriscar tudo isso no Flamengo, porque faz de conta, ele não dá certo no Flamengo. O que pode acontecer? O Jesus saiu, o Flamengo se reforçou mais ainda, trouxe Pedro, Thiago Maia e veio auxiliar do Guardiola, que é o Domi. Rogério Ceni, que são até dois técnicos, apesar de jovens, com bons trabalhos ali nos clubes onde passaram, New York City e Fortaleza. O Rogério eu nem vou falar de São Paulo, de Cruzeiro e tal. Mas vai que ele não dá certo. Pode ser que queime um pouco ele, né, lá para fora. Eu também sim. acredito que ele vá para a Europa. Para a Argentina eu não acredito tanto, que o Scaloni até que deu uma ajustada ali na Argentina, que vinha péssima pós-Copa. Mas eu acho que fica por aí. Ou ele permanece um pouquinho mais no River, ou ele cai fora. Eu acho que, assim, até levar em consideração também que você falou do Flamengo, o começo de ano também do Flamengo com o Jorge Jesus também, tá assim, tudo bem, ganhou lá a Carioca, e aquela Recopa a Supercopa do Brasil, né, esse o nome? Isso mesmo. Mas assim, também não era, parecia ser tá um nível abaixo, né, daquele Flamengo do ano passado. Mas eu acho que o principal problema do Flamengo nem foram os técnicos. Até achei meio estranho quando o Domi saiu. Mas eu acho que o time não tá num ritmo bom. Porque assim, eu acho que primeiro que perdeu o Pablo Mari, um dos dois zagueiros vingou, né? Nem o Léo Pereira, nem o Gustavo. E o Rodrigo Caio teve muito problema de lesão também essa temporada, né? O Rodrigo Caio perdeu muitos jogos. O Rafinha saiu também. E o Isla, para mim, também não é do nível do Rafinha. O Diego Alves também passou bastante parte da temporada machucado. O Arrascaeta, o Gabigol. Então, assim, eu acho que o Flamengo não teve tanta sorte assim como teve no ano passado, porque ano passado era o mesmo time, todos os jogos, e ninguém machucava. Esse ano já, não sei se até pela quantidade de jogos desses jogadores no ano passado, mas esse ano eu achei que o elenco, esse é um dos principais problemas assim, do Flamengo, sabe? Não sei se você concorda. Não, eu concordo em partes até, cara, porque teve também o surto de Covid no Flamengo, tanto que teve aquele É. Flamengo-Palmeiras que o Flamengo quis adiar, e pelo menos trouxe aquele Natan, que parece ser um bom zagueiro, tomara que vingue, porque tem tudo para dar certo. Mas mesmo que ficasse os 11 ali titulares, eu acho bem difícil ficar naquela pegada que o Flamengo estava no passado. Todo mundo joga todas, todo mundo ganha todas. Eu acho que vai ser um feito. Se o Palmeiras não repetir esse ano, eu acredito que vai ser difícil igualar, hein? Eles foram campeões brasileiros e da Libertadores no mesmo final de semana. E foi algo extraordinário para os padrões do futebol brasileiro. Sim, sim. E, não, é verdade. Mas assim, também, até outra coisa que eu tava pensando quando você falava, que de todos os jogadores que o Flamengo contratou, acho que o que mais vingou foi o Pedro, né? Acho que isso é indiscutível. E o Thiago Maia fez bons jogos. Mas, assim, além deles, Pedro Rocha, não foi, também não fez grande coisa. Os zagueiros também, como a gente já falou, o Isla. Então, acho que, apesar de ter contratado nome de pesos, eu acho que não foram tão impactantes assim. Concordo, concordo. O Thiago Maia teve uma pincelada ou outra ali de bom futebol com o Domi, mas depois ele se machucou. Eu acho que ele não volta em alto nível. Tudo bem que ele fica até o meio do ano, né? Vamos ver se ainda ele consegue voltar e dar a volta por cima, né? Eu até Cara, vi pode, pode falar. uma coisa que o Thiago Maia falou, que assim, eu também eu vejo que às vezes parece que o elenco do Flamengo não tá mais tão feliz entre eles.
Teve até uma. Eu posso até procurar depois, enquanto você fala daqui a pouco, de onde foi, em qual jornal, qual revista que ele falou isso, mas ele reclamou de que ele nos treinos treina bastante falta, mas que chega na hora do jogo ninguém deixa ele nem chegar perto da bola, quando é para ter uma cobrança de falta. Então, sei lá, parece que o elenco do Flamengo não tá tão alinhado. Assim, um vestiário, sabe? É a impressão que eu tenho. Teve também algumas declarações de jogadores falando que tem uma panelinha que pode chegar atrasada e nada acontece. Não sei se você viu isso aí também, essa notícia. Vi. É, cara, foi. É complicado administrar muitas estrelas que nem é o Flamengo. O Jorge Jesus, eu acho que foi muito feliz ano passado nisso. Sim, até foi o que o Rogério falou, né, depois da derrota para o Ceará, que ele botou boa parte da culpa nele mesmo por não estar conseguindo administrar tão bem o elenco, né? Mas eu acho que não é só culpa do Rogério, não. Eu acho que o elenco também tá dando suas pisadas de bola, sabe? Teve, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, teve aquela entregada do Felipe Luiz. Nos jogos contra o São Paulo, tipo, aquele primeiro 4-1, dois pênaltis perdidos. Tudo bem que ele era com Domi, né? Mas depois, nos outros dois jogos da Copa do Brasil, também teve aquela entregada do Hugo, teve o Flamengo perdendo muito gol, perdendo mais um pênalti com o Vitinho. Então, eu não sei o quanto é culpa do técnico e o quanto os jogadores também têm peso nisso. Não concordo. Concordo com você. Pra minha opinião, minha não é do canal, não é do Pedro, não é de palmeirenses. Eu quero que o Flamengo continue piorando. Mas, tocando o barco. Cara, e falando em time aí que pode conquistar tudo, o que você tá achando aí dos Batman do Mancini? Será que ano que vem eles conquistam alguma coisa? Esse ano tá muito tarde. Se conquistar alguma coisa é só vaga na Libertadores. Mas o que você tá achando do Corinthians, que fez 5 gols? Fazia acho que mais de 2 anos que o Corinthians não aplicava um placar desse, não fazia tantos gols numa partida. O Mancini, eu, pessoalmente, eu fiquei com o pé atrás quando o Corinthians trouxe o Mancini. Acho que todo mundo. Pô, o trabalho do Mancini é muito bom. Acho que não tem nem o que falar. Assim, matematicamente ainda dá para o Corinthians chegar, né? O Corinthians está 14 pontos atrás do São Paulo, mas ainda tem muitos jogos. O Corinthians ainda tem alguns jogos atrasados. Acho que o Corinthians ainda está ponto. Só Mas tem o assim, jogo do Palmeiras, né, atrasado. não tem também um Corinthians e Bahia. É que Hum, assim, esse Corinthians e Bahia era para ser nessa rodada agora. Só que como o Corinthians vai jogar segunda-feira contra o Palmeiras, não teria como encaixar o Corinthians nesse meio. Porque jogou ontem, aí teria dia 14, 15 e 16. sim, Então teria sim. que fazer um jogo nesse meio, depois Palmeiras segunda-feira. Então esse jogo foi adiantado para o dia Foi dia 28. 28. Isso Isso. mesmo. Mas assim, eu acho que o trabalho do Mancini está sendo muito, muito bom. Não esperava longe disso. Porque o Mancini ia ser só aquele cara lá para ficar até o final da temporada e temporada que vem o Corinthians pensa no que ia fazer. Sim. Esse ano, como tem Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil, vai aparecer uma sétima vaga na Libertadores do ano que vem. Ano que vem não, esse ano, né? Próxima temporada. Sim. Se o Palmeiras, por acaso, ganha a Libertadores do Santos, já abre uma oitava vaga aí. Então eu acho que são bem reais as chances do Corinthians se classificar. Eu concordo completamente com você. Eu jurava que o Corinthians ia ser rebaixado com o Wagner Mancini, apesar dele ter bons trabalhos, que nem a gente discutiu aí um outro dia, quando a gente nem estava gravando ainda podcast, nada. Na Chapecoense ele fez um bom trabalho. No Vitória ele fez bons trabalhos ali, apesar do Vitória às vezes cair, às vezes se salvar ali na Bacia das Almas. O time dava trabalho para os times grandes. O E São eu, Paulo também, né? Pensa que a última final do São Paulo foi graças ao Mancini. Foi contra o sim. Corinthians em 2019. Apesar do É, Cuca ter comandado o São Paulo na final, antes disso era o Mancini que estava no comando lá. sim. O São Paulo eu já não gostava. Eu não gostei muito do trabalho dele no São Paulo, mas que ele conseguiu subir ali um monte de moleque para a final, isso é um fato. Sim, Eu não tenho assim, como negar. foi ele que revelou, por exemplo, o Igor Gomes
que inclusive o Igor Gomes tinha feito 2 gols contra o Ituano, se eu não me engano, nas quartas de final do Paulistão. E depois eliminou o Palmeiras, né, no Allianz, naqueles pênaltis. E só que ele não tinha sido contratado para ser técnico, né, mas eu tive a impressão de que ele ficou até meio chateado assim, com a diretoria, porque ele não queria ser técnico. Daí ele falou, não, mas fica aí em alguns joguinhos só enquanto o Cuca tá voltando, que acho que o Cuca tava com algum problema de saúde, né? Acho que ele tinha acabado de passar por uma cirurgia no Isso, coração, acho que era isso alguma mesmo. coisa assim. E aí o Mancini, tá bom, vou ficar uns joguinhos aqui, vou fazer a boa aqui pra vocês. E aí logo depois, ao seu técnico da final, não, enfiaram o Cuca ali, meio mesmo sem ter treinado praticamente o time. Achei que o Mancini ficou meio chateado, mas eu gosto do Mancini, assim, de forma geral. Eu acho que ele é, não sei se semelhante ao Lisca, mas assim, são 2 treinadores que eu gosto, tipo, fazem bons trabalhos, mas não sei, parece que eles não encaixam no time, sabe? Não ficam no time, dão continuidade no trabalho. Sim, sim. Eu acho que até no caso do Lisca, pelo apelido, olham muito torto para ele. O Mancini também, por sempre salvar os times da degola, eu acredito que nenhum time grande olhou para ele como merecia. Agora o Corinthians deu essa oportunidade. Ele melhorou 1000% o time do Corinthians. Até a Luan fez gol ontem. Milagre. O Jô Mas fez gol ontem. fez. Mas o João é centroavante. O Luan faz tempo que não joga bola. O Jô não tem nem 10 gols na temporada. Também foi surpreendente também. Foi. Não, mas o Corinthians ontem jogou muito bem. Que nem a gente tava falando que o Palmeiras não teve reação na terça. O Boca não teve ontem. Cara, o Fluminense praticamente não atacou. O Cássio não foi exigido nenhuma vez. E o Mancini, cara, deu um equilíbrio muito grande pro time. O Fagner tava bastante presente no ataque. Faz tempo que a gente não via o Fagner desse jeito. Na época do Carilho, o Fagner era o desafogo ali do Corinthians. E com o Thiago Nunes, naquela proposta de futebol bonito e tal, o Fagner não se encaixava. Ninguém se encaixava, na verdade. O Thiago Nunes Sim, até tentou trazer um futebol feio, um futebol Carilho, vamos dizer assim. E, cara, o Thiago Nunes prometeu futebol bonito. Eu acho que a diretoria não teve paciência com ele para ver se ele conseguia aplicar o futebol feio. Mas também é sacanagem, né? Você promete uma coisa e dá outra, mas e com o Mancini não prometeu nada. Ele prometeu recuperar o time e é isso que ele tá fazendo. sim, sim. Até acho que, assim, com o Thiago Nunes criou muita expectativa em cima dele, né? Ah, ganhou, tipo, lá com o Atlético, não sei o quê, mas assim, ali no Atlético parecia que o time estava unido numa causa, sabe? Sim, Porque não é sempre que pô, o Atlético Paranaense faz uma campanha boa. Tudo bem, até a gente teve algumas boas campanhas do Atlético, né? Não tão distante. Jogou não foi? Num desses de pontos corridos. ganhou em 2000 e 2004, acho que foi. Né? 2004 foi vice da Libertadores. Não, foi 2005 que foi vice contra o São Paulo. Foi. Enfim, mas assim, o Atlético vira e mexe tem boas participações. Tudo bem, teve os rebaixamentos, mas o Atlético vira e mexe tem uma participação legal. Então acho que tem aquele negócio do time unido, né? Pô, vamos lá, vamos pro Atlético Paranaense, vamos fazer história. Fizeram história. Inclusive ganharam a Copa do Brasil também, né? Sim, Sul-Americano e Copa do Brasil. Então, daí chega o Thiago Nunes no Corinthians, assim, um cenário totalmente diferente, né? Um time que não tinha cara, cheio de problemas administrativos, né? Devendo, salário atrasado, um período. Então, acho que talvez assim foi o primeiro trabalho do Thiago Nunes fora do Atlético Paranaense, né? Então, talvez ele não soube lidar com isso. Não sei Sim. se assim, eu acho que assim, se o Corinthians somente acreditava no trabalho do Thiago Nunes, eu acho que deveria ter dado um pouco mais de tempo. Apesar dos resultados não terem sido favoráveis, ele chegou numa final de Paulistão, não estava bem no brasileiro,
Mas assim, eu acho que tem que ter aquela crítica da diretoria também, né? Tipo, a diretoria ajudou o Thiago Nunes. Eu não vi tanta ajuda, não. Sim. Então, eu acho que. Mas isso é meio que cultural, né? Parece que se o treinador não chegar em 2 meses o time não estiver jogando que nem o Real Madrid, o treinador não presta e vão para outra. Então, acho que isso tem que mudar um pouco também a cultura, né, dos times para isso. Eu concordo completamente contigo. E só corrigindo a informação aqui, o Atlético foi campeão em 2001 do Brasileirão. Eu sabia que Mas, tinha sido 2000 alguma coisa. eu sabia que era perto da época da Libertadores ali. Mas é isso. Não, ontem, voltando aí a falar do Corinthians e Fluminense, Corinthians foi espetacular, tem tudo aí para conseguir uma vaga na Libertadores. Todo mundo tá brincando aí que ninguém quer ganhar lá em cima, vai que pinta um Corinthians, não que seja campeão, mas pelo menos um pouco mais próximo ali dos líderes. Eu não acredito tanto, mas o Corinthians tá mostrando que dá, não é impossível não. É, é aquilo, matematicamente dá. Não, Mas, é assim, quando é matematicamente é que não dá, é tipo, matematicamente o Botafogo escapa. Cara, difícil. sim, sim. É aquilo, depende de muito, uma combinação absurda de resultados. E é difícil, assim, todos os times que estão em cima teriam que perder muitos jogos, e o Corinthians teria que ganhar muitos jogos. O Corinthians acho que até Sim. consegue ganhar alguns jogos, mas torcer para todos os 7 times que estão na frente do Corinthians despencarem na tabela, eu acho muito difícil. E é difícil porque tem bastante confronto direto, né? A gente até estava analisando a tabela antes de começar aí o programa. Sim. Praticamente todos se enfrentam, né? Então, um ou outro vai ganhar ponto. Só se É, empatar todo mundo. principalmente o Grêmio, né? Assim, o Grêmio ainda pega os 5 que estão na frente. Ainda pega o São Paulo, pega o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Inter. Sim, sim, sim. Então, assim, tudo bem, o Grêmio contra o São Paulo pode entregar os 3 pontos já, porque não ganha do Grêmio de jeito nenhum. Mas, ainda tem São Paulo e Flamengo, tem São Paulo e Palmeiras, tem Grenal, tem muito jogo importante ainda. Tem. Vai ser difícil esse brasileiro aí. Tô com medo, tô com medo. Cara, e antes da gente finalizar o bloco aí, a gente já falou bastante de Libertadores, Campeonato Brasileiro do Coringão aí. Cara, o que tá acontecendo com o Cruzeiro na Série B? Outro time grande com C, mas que não tá com tantas virtudes aí que nem o Corinthians. Perdeu ontem pro Oeste, que é a lanterna da competição. Cruzeiro, assim, tá triste a situação lá. Eu acho que o Cruzeiro achou que, bem, estamos na Série B, ano que vem a gente sobe, todo time sobe. E viu que não é bem assim, né? Ainda acho que o Cruzeiro tem que falar muito obrigado pro Felipão, porque eu acho que o time já não vai mais ser rebaixado. Matematicamente dá, mas eu acho difícil. Uhum. Mas, assim, o Cruzeiro. E, assim, posso falar outra coisa? O futuro do Cruzeiro não é tão bom, não. Porque muitas das dívidas que o Cruzeiro tinha, ele tinha planejado adiar, já considerando que no que vem estaria na Série A. Então, teria aqueles direitos de televisão, que é uma grana boa que entra, e não vai acontecer. Sim, Bem faz difícil sentido. acontecer, pelo menos. Então, acho que assim, se o Cruzeiro não souber gerir o elenco que tem, vai ser bem complicado. Porque ainda tem dívida do Fred, tem dívida de vários jogadores, tem dívida com a União. Não sei não se o Cruzeiro, para a próxima temporada, vai conseguir subir de novo, hein? Eu acho que o Cruzeiro tem que abrir o olho, porque do jeito que tá difícil. Apostou em alguns medalhões, né? Tem o Fábio, trouxe o Rafael Sobis. Tem outro jogador bom, né? O William Potker, tem o Sassá, o Manuel, que assim, pro nível de Série B são bons jogadores. Mas não sei, o time não é tão ruim. Eu acho que até com questão de time estaria para o Cruzeiro subir sossegado, mas parece que internamente ainda tem muita coisa para se resolver, né? Sim, sim, não. As dívidas do Cruzeiro e do Botafogo, se eu não me engano, são as duas maiores do país. E, cara, essa semana aí o Felipão e acho que foi o Rafael Sobes falaram que a gente, público, imprensa, não sabe nem 10% do que acontece lá dentro. Cara, então deve estar bem feia a situação. Cruzeiro. O Felipão já ameaçou de sair na temporada que vem, e quando ele chegou, ele falou que era um projeto.
de acho que 3, 4 anos, que esse ano ia ser difícil subir para a Série A, mas se subisse ia ser um lucro, eles iam trabalhar o ano que vem, mas cara, não sei não se de fato se estrutura pro ano que vem. E que nem você falou, cara, o elenco é bom, o elenco é bom. Pra falar a verdade, o elenco desse Cruzeiro aí é melhor do que muito time que tá na Série A esse ano. Sim, sim. Mas Inclusive tá Botafogo. acontecendo. Óbvio. Mas, mas tá acontecendo alguma coisa lá dentro que, assim, de fato, a gente já conhece muita coisa, mas cara, parece que tá degringolando aí o Cruzeiro. Né? E assim, até. Mas assim, porque se tiver cabeça, a diretoria, né, principalmente tiver cabeça, eu não acho que. É difícil falar isso, mas eu não acho que seja mais um ano na Série B. Porque assim, do jeito que tá hoje, se subir, seria capaz de cair de novo. Não acho que talvez o Cruzeiro mal conseguiu jogar a Série B. Se conseguisse ali no milagre uma vaga para a Série A, não sei não se o clube ia conseguir se manter de novo, né? Então, será que não é assim o momento do Cruzeiro falar, ó, seguinte, estamos ferrados, vamos fazer o que dá, estamos na Série B já, vamos, sei lá, vamos tentar vender jogador, vamos tentar pagar o que a gente deve, tentar fazer uns acordos e recomeçar. Que hoje eu acho que tem muito imediatismo no futebol, né? Eu acho que o pessoal não pensa não para assim, pensa, pô, estamos na Série B, vamos fazer um projeto assim, viável para a Série B. E o Cruzeiro não fez um projeto de Série B, fez um projeto de Série A disputando Série B. Achou que não, ainda estamos, tipo, Cruzeiro, time grande, vamos gastar, vamos trazer jogador de nome, vamos pagar bastante para esses jogadores, que ano que vem a gente resolve. Então não sei se seria legal para o Cruzeiro se Não, até se reestruturar, assim, entende? sim, não, eu concordo plenamente. Igual o Eduardo Bandeira de Mello trabalhou no Flamengo, lógico que cada um na sua situação. O Flamengo era uma situação completamente diferente do Cruzeiro. O Flamengo estava na Série A, tinha grana em caixa, mas devia muito. E ele foi tapando um buraco ali, tapando um buraco aqui, e olha o que é o Flamengo hoje. Ele construiu muito disso. O Paulo Nobre, mesma coisa no Palmeiras. 2014 quase caiu, mas em 2015 ele já ajeitou a casinha. E eu acho que o Cruzeiro tinha que pensar nisso mesmo. Falar assim, ó, o torcedor ia ter que comprar isso. Tudo bem que agora com a pandemia é muito mais difícil, né? Você não tem o apoio da torcida, Sim. perde sócio torcedor, porque o cara vai falar, eu vou pagar sócio torcedor para não ir, para nem ir no jogo e meu time ainda ser uma merda. Ele não vai pagar. E, cara, é bem difícil essa situação do Cruzeiro, mas eles tinham que repensar alguma coisa, mesmo que fique na Série B mais 1, 2 anos, até com o risco de cair para C, mas para voltar mais forte, senão corre o risco de falir. Corre o risco de falir. Botafogo, eu acho que ano que vem, mesma coisa. Porque eu já considero que o Botafogo caiu. Sim, desculpa, torcedor botafoguense que estiver escutando, mas já caiu. E se não prestar atenção, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. Então, ainda mais pô, tendo a ascensão do América Mineiro, né? Então, vamos supor que, sei lá, no Campeonato Mineiro da próxima temporada, tem um moleque lá de algum time de Minas, não conheço nenhum time além desses três. Vamos supor que ele se destaca. E pô, teve um destaque no Campeonato Mineiro, talvez o Cruzeiro, o América e o Atlético olhem para esse destaque. Será que ele vai querer ir para o Cruzeiro para disputar a Série B? Talvez até para ficar mais um ano, ou será que ele vai arriscar ir para o Atlético Mineiro, que dificilmente cairia, ou até para o América, que tem um trabalho bem legal? Sim, Então, assim, acho que até nisso o Cruzeiro sai atrás, porque acho que vai ter cada vez mais dificuldade para conseguir montar elenco. O Cruzeiro também não tem aquela base que é muito forte de revelar grandes jogadores todo ano. Então, não sei qual que seria a saída para o Cruzeiro. De repente, apostar mesmo em jogadores menores, né? Não acho que tinha necessidade de Potker, de Moreno, continuar com três zagueiros relativamente caros, né? Que é o Léo, o Manuel e o Dedé. Tem também o Sassá. Então, assim, acho que a montagem do elenco não foi legal.
Ah, não, concordo plenamente com você. E para quem está escutando, deixa aí nos comentários, principalmente do YouTube, quem tiver, qual seria a solução do Cruzeiro, o que você vê para o futuro do clube. E a gente já está completando quase uma horinha aqui de programa, Pedro. Você tem algum destaque final para o programa? Destaque final é que, gente, presta atenção aí na Série B. Série B já tá na reta final. Tem muitos jogos ainda aí, que tem muito time que pode subir. Pode subir um Guarani e Ponte, que seria bem legal. Pode subir o Cuiabá, que seria uma coisa inédita. Então, presta atenção aí na Série B, que eu acho que é bem legal. E também na Série C. Série C pode ter Paysandu também, o Remo já subiu, o Paysandu ainda pode subir para a Série B também. E falando só rapidinho de Série A, tem também alguns jogos importantes, né, que vão acontecer, que eu acho que pode decidir muito dos times que vão cair. Acho que pra gente é certo que Coritiba e Botafogo já estão rebaixados, né? Você discorda? Concordo e talvez colocaria até o Goiás. O Goiás que tá bem, se recuperou, mas não sei se vai ter fôlego para escapar. Então, que eu até queria falar era justamente do Goiás. O Goiás tem um jogo contra o Flamengo agora. Depois tem um confronto direto contra o Botafogo. Inclusive só tem um dia de descanso. O Goiás joga dia 18 contra o Flamengo, dia 19 folga e dia 20 já joga contra o Botafogo. Mas o Goiás vem de bons jogos, né? Ganhou, tudo bem, teve essa última derrota pro Inter, que até foi. Eu achei que foi meio. Não vou falar roubado, porque não pode falar isso. Mas achei que teve um gol ali do Goiás muito mal anulado que prejudicou bastante o time que estava numa crescente boa. Eu acho que, assim, pelos últimos resultados, acho que 6, 7 jogos o Goiás perdeu 2 jogos só. Então, subiu legal nessa reta final de brasileiro, que é o que importa. E também tem muito time que tá horroroso, né? Bahia tá mal pra caramba. Não sei o que acontece com o Bahia, que tem um elenco legal, mas tá indo muito mal. O Fortaleza caiu bastante também desde que o Rogério saiu. Então, eu acho que ainda dá pro Goiás sonhar assim e escapar. Claro que depende de muitos resultados, mas acho que ainda tem bastante jogos aí pro Goiás se resolver. Legal, legal. Vamos ver o que acontece aí. E pessoal, deixa aí nos comentários tudo que a gente discutiu, a opinião de vocês sobre a final da Libertadores, o que vai acontecer na Série A e na Série B, Cruzeiro e todos os demais temas, beleza? Eu e o Pedro vamos voltar aqui toda segunda e quinta para discutir o que aconteceu naquela semana no futebol e provavelmente para quem está no YouTube e ainda nos acompanhando nesse momento do vídeo, provavelmente os vídeos de história de futebol, de convocação, vão ficar para o sábado, mas eu e o Pedro avisamos todos vocês aí através das nossas redes sociais. E é isso, deixa aí também nos comentários o que você achou desse novo formato de programa, o que a gente poderia melhorar, tirar, enfim, beleza? Falou, E, Pedro. ó, Fala aí. Arthur, e até aproveitando aqui, já me cortar, mas rapidinho, mensagem breve. A gente, o Arthur falou, podcast segunda e quinta. Segunda e quinta? Segunda e quinta. Pode acontecer, de repente, nesse meu tempo, se acontecer uma coisa bombástica, a gente pode voltar desprevenido. De repente, aí o Messi acertando com o São Paulo, lembrando que ele falou um até logo pro Daniel Alves. Tem aí essa possibilidade. Então, se acontecer uma coisa urgente, a gente volta, sem aviso. É isso aí, Pedrão. Cara, então ficamos por aí. Nos avaliem aí como foi o podcast, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E tamo junto, pessoal. Falou!